Depois eu conto. Põe aí. Aí ela. Vem cá. Olha daí. Olha daí. A partir do 7 eles tiraram o jogo. Vem cá, Sandra. Se apertar aqui, vai voltar. Esse silêncio virar para frente, prestar atenção aqui para que juntos possamos terminar as questões que eu tinha passado no caderno aí, tem um século atrás. Vamos corrigir o trabalho para a gente. Estamos atrasados pra caramba aí. Quantos anos? Corrigir, para que ter explicação. Quantos anos tem essa criança? Segundo Eliana, nós estamos na questão número 9 das questões relacionadas ao existencialismo, né? Século XX, pensamento do século XX. Você falou pra ele já? Ele sabe. Vamos lá. Você vai fazer 15? Pronto. Qual que é a pergunta aí? Que ele brisou. Quem foi o Martin Heidegger? Eu não sei qual que você falou. Ah, vou. Heidegger foi um filósofo alemão. Primeiro, que viveu no século XX e um dos principais expoentes do Gente, vira para frente, faça silêncio, presta atenção aqui. Principais representantes do existencialismo, apesar de que ele não assumiu para si essa nomenclatura. O existencialismo é uma corrente filosófica que reflete, que pensa um fenômeno bem específico, que é o fenômeno da existência humana. Ele faz isso baseado na fenomenologia. Fenomenologia é sempre estudo. Fenômeno é aquilo que aparece para a nossa consciência. Segundo a fenomenologia, nossa consciência é intencional, ou seja, ela tende para as coisas. E a fenomenologia ela busca descrever os fenômenos tais quais eles aparecem, tais quais eles se manifestam, ou tais quais a nossa consciência os percebe. Então, o Martin Heidegger focará na existência humana, mais precisamente no estudo do ser. Vai fazer uma ontologia. Ontologia é sempre estudo. Ontos em grego é ser. Mais especificamente o ser humano. E daí implica-se o seu estudo da existência humana. Qual é a próxima questão? Então, desde Kant, a metafísica ou a ontologia havia sido banida da filosofia, porque, segundo Kant,
a ontologia, a metafísica e qualquer coisa abstrata e que nós não podemos perceber com os sentidos devem ser abolidas do conhecimento filosófico e científico. Então, para Kant, a nossa razão ela tem limites, são os limites do entendimento humano. E a nossa razão não pode compreender nada que não possa ser percebido pelos nossos sentidos. A gente não pode ver, não pode tocar, não pode ouvir, não pode sentir o cheiro ou o sabor. Aquilo não pode ser objeto de estudo nem da filosofia, nem da ciência. Então, essa é a crítica da razão kantiana. Científico é só aquilo que nós podemos perceber com os nossos sentidos. É necessário uma base empírica. E como a ontologia trata de questões abstratas, como a questão do ser, e essa questão não pode ser percebida pelos nossos sentidos, então isso deveria ser abolido. Já o Heidegger vai voltar à questão do ser. Segundo ele, é possível sim pensar sobre o ser, em especial a partir da perspectiva da fenomenologia. O ser é algo, é um objeto que aparece para a nossa consciência ou para o qual a nossa consciência tende, porque a nossa consciência é intencional. E aí ele vai buscar descrever como ele percebe o ser. E aí é onde a gente vai entrar na próxima questão. Não, tem outra não, depois a volta à questão do ser? Explica o conceito de ser, nada. O sentido de ser, tem não? Essa, explica o conceito de ser, nada, não, liberdade. Então vamos continuar então, eu não coloquei essa questão aí, mas ele vai falar sobre o sentido do ser. Qual que é o sentido do ser, segundo o Heidegger? Primeiro ele vai dizer que é preciso separar, diferenciar ser de ente. O ser é o geral, é aquilo que é abstrato. O ente é o particular, é aquilo que é concreto. Quando eu falo de ser humano, eu estou falando de algo geral. É uma ideia que está aqui na sala ou não? Tem alguém aqui que não é ser humano? São alguns que parecem de fato. Cara, eu sou ET, professor. Eu sou alienígena. Não seja Professor, humano. eu sou um alienígena. Mas até que provem o contrário, todos nós somos. Professor, eu sou um alienígena que vive entre os humanos para, assim... Recentemente saiu a notícia de que haviam alguns alienígenas, alguns seres extraterrestres entre nós, Sou eu. fingindo-se de humanos. Por isso que eu sou tão feio. Determina o ser humano. O que é o ser humano? Para a definição clássica de Aristóteles, o ser humano é um animal racional, ou seja, um animal que pensa. Depois os modernos vão implementar isso, vão agregar algumas outras características. O ser humano é um ser que trabalha, é um animal laborense, ou seja, que transforma a natureza em seu benefício de forma racional. É um ser ludens, ou seja, um ser lúdico que gosta de brincar, né, de rir, de zoar, de fazer jogos. O ser humano é também um ser político, é um animal político, porque ele vive e se relaciona em sociedade e estabelece relações de poder. Ele é um animal econômico, ou seja, ele agrega valor àquilo que ele produz, e assim vai, né? São algumas das características do ser humano, esse ser geral. E o ente é o indivíduo, é o particular. Cada um de nós aqui nos encontramos na categoria de ser humano, mas cada um de nós somos um ente diferente. A própria palavra diferente é um ente que não é igual aos outros. Significa que todos nós aqui somos diferentes uns dos outros. A palavra doente é um ente o quê? Um ente que está enfermo, né? Que está com alguma doença. No meio da aula. É um ente par. É um ente que são os dentes e ainda morde na gente, né? É isso? É um ente par, não é ímpar. Parente é um ente da mesma família que a nossa.
Então, esse sufixo ente das palavras, ele vem desse... Professor, e as parênteses? Oi? E as parênteses? Parentas? Parênteses. As parênteses. E o normalmente? Ainda não tem ente, né? Já é uma... Professor, Entra numa outra categoria de seres aí. mas aí tem... Oi? Dente? Seria um ente que fica na boca da gente. E o normalmente? Professor, aí tem normalmente, parcialmente, literalmente. Então, mente designa sempre algo particular, aí você pega o prefixo, o radical que o precede, né, para poder compreender. Então, quente é o ente. Realmente, calor. Um ente com alta temperatura. Mas voltando aqui, então ele vai fazer essa diferenciação. Ele vai fazer na sua ontologia uma análise do ser humano especificamente. Então, na sua análise do ser humano especificamente e do ente, do indivíduo humano, ele vai chegar a algumas conclusões. A primeira delas é a seguinte: ele escreve a sua principal obra de metafísica, de ontologia, chama-se O Ser e o Tempo, onde ele vai dizer que a característica principal do ser humano é que nós somos seres temporais. Então, o ser humano é um ser temporal. O que significa isso? Ele está condicionado ao tempo. A gente tem começo, meio e fim. A nossa existência, ela se estende no tempo. E por sermos temporais, o ser humano é um ser para a morte. A única certeza que a gente tem. Meu pai não acredita nisso não. Meu pai não acredita nisso não. Meu pai não acredita Então, nisso o não. ser humano é um ser para a morte. A única certeza que nós temos é de que iremos morrer, porque somos seres Meu pai não finitos. acredita nisso não. Somos professor. seres temporais. Sei lá, ele é burro. Não fala, meu pai. Assim como a sua mãe. Está refletindo sobre a questão do ser, né? E metafísica fala sobre aquilo que está além da natureza. Então, ele vai tentar pegar aquilo que é perene, aquilo que permanece. Por isso, é metafísica, é ontologia. Mais metafísica no sentido aristotélico do que no sentido que depois ganha, né? Porque Aristóteles nunca criou o termo metafísica. O que Aristóteles fez foi uma ontologia, um estudo do ser. A metafísica de Aristóteles é um estudo do ser enquanto ser. Mas só que depois, lá para o século III depois de Cristo, tem um sujeito chamado Andrônico de Rhodes, que ele pegou as obras de Aristóteles, e aí não tinha nome as obras. Aí ele vai dar um nome para elas. As obras da física, onde ele estuda a natureza, porque física em grego é natureza, e as obras que vêm depois da física. Aí coloca o nome delas de metafísica, que vem depois ou que está além da física. Aí ganha esse nome, mas na verdade é um estudo do ser. Mas só que aí os medievais, como eles gostavam de estudar teologia, eles vão considerar a metafísica algo que está além da natureza. Ou seja, seria o mundo espiritual, Deus, anjos, né? Essas categorias. E aí aconteceu a confusão. Mas, quando o Heidegger faz metafísica, ele está fazendo muito mais no sentido de Aristóteles do que no sentido dos medievais. Estavam pensando sobre Deus, sobre as coisas eternas, as coisas que estão além desse mundo. Então é um ser para a morte. Ele chama o ser humano também de Dasein. O nome que traduzido significa ser aí. O que significa esse ser aí? Significa que a gente foi lançado no mundo. Ninguém aqui escolheu nascer, nem pediu para nascer. De repente a gente se viu aqui. E se vendo aqui, a gente começou a perceber que éramos seres temporais, seres finitos. E se somos finitos, a gente terá um fim. E qual é o nosso fim? A morte. E isso gera em nós, então, a angústia. Por que a angústia nasce? A angústia nasce porque a gente se percebe finito, que a gente vai morrer,
e que a gente não se tornou quem a gente é. E aí onde ele vai dizer que a maior parte das pessoas vive uma existência inautêntica. O que é uma existência inautêntica? É quando você não é você mesmo. Segundo Heidegger, desde o momento em que a gente nasce, que a gente é lançado nesse mundo, que a gente se percebe como um ser aí, a gente é tentado a não ser quem nós somos, mas a ser quem os outros querem que nós sejamos. Isso começa em casa. Na sua casa você não pode ser quem você é, você tem que ser quem seus pais querem que você seja. Aí você sai de casa e vai para a escola, na escola você não pode ser quem você é, você tem que ser quem os seus professores querem que você seja. Aí você sai da escola, vai para o trabalho, no trabalho você não pode ser quem você é, você tem que ser quem o seu patrão quer que você seja. Aí você arruma namorado, o namorado e namorada não quer deixar você ser quem você é, eles querem transformar você no que você seja. E aí você fala, peraí, o que aconteceu com a minha vida? Eu me tornei não quem eu sou, mas quem os outros queriam que eu fosse. Então, a angústia nasce disso, dessa consciência de que nós vamos morrer e que a gente não se tornou quem a gente é. A gente construiu uma existência inautêntica. Mas para o Heidegger é importante, porque a partir do momento que a gente toma consciência disso, esse é o primeiro passo para a gente buscar uma existência autêntica. Para você buscar se tornar você mesmo e não quem os outros querem ou queriam que você fosse. Mas no caso, quando o cara vai para as drogas, ele pode ser quem ele quer, não? Depende, ele pode estar também correspondendo à expectativa dos amigos dele. Porque geralmente o Proerd fala isso, né? Mas isso é dele mesmo. No Proerd você junta com seus amigos, e aí na rodinha lá eles usam drogas. Aí se é pra se enturmar, vai usar também. Você acredita que eu não caí nessa? Eu não caí nessa. Mas tipo, isso por vontade própria. O cara foi lá sozinho. Sim, é sempre vontade própria. Até quando você escolhe ser o que seus pais querem que você seja, é por vontade própria. Você assumiu aquilo. Depois o Sartre vai complementar isso. O Sartre vai pegar a reflexão dele e vai continuar. E é onde ele vai falar: você é responsável por ser quem você é. Se você vive uma existência inautêntica, o único culpado é você. Foi você que escolheu isso. Nós estamos condenados a ser livres. E a responsabilidade pelas suas escolhas é sempre sua. Não importa a idade que você tenha. Você é aquilo que você escolheu ser. Se você é a merda que você é hoje, a culpa é exclusivamente. E aí onde que o certo vai entrar com o conceito de má fé. O que é a má fé passar? A má fé é quando você não assume a responsabilidade pelas suas escolhas. Você coloca a culpa nos outros. Ah, eu sou assim porque meu pai e minha mãe me criou assim. Ah, eu não gosto de estudar porque meus professores são chatos. Ah, eu não passei no vestibular porque meus professores eram ruins. Você está sempre jogando a culpa nos outros. Você nunca está assumindo a responsabilidade. Eu não gosto de estudar. Você, segundo o certo, você é aquilo que você faz com que os outros fizeram de você. Ou seja, os outros vão exercer influência na sua vida. Mas a escolha final é sua. O Heidegger não entra nisso, depois o certo vai complementar entrando nisso. Que a gente vai ver já. Então nem quando você vai para as drogas, você é quem você Segundo o certo, nós estamos condenados a ser livres. Ou seja, a única coisa que não tem como fugir é da liberdade. Mesmo que você escolhe não escolher, você já está escolhendo. Sempre é possível escolher. E usou droga também. O problema é seu, a responsabilidade é sua. Eu vou na cadeia levar sacolinha. Isso, já dentro, aí entrei certo porque o Heidegger não chega a tratar disso. Ele vai falar da angústia e da existência autêntica e inautêntica. Aí o Sartre pega esse gancho e continua. Mantimento, José, Falando mantimento. sobre a responsabilidade. Porque aqui não fica muito claro se a existência autêntica ou inautêntica é culpa de quem projetou sobre você. Aí o Sartre, inclusive, vai dizer isso. O inferno são os outros. Por que o inferno é o outro? Porque o outro vive fazendo projetos para a minha vida. Projetos que não são meus. E fica querendo transformar eu em alguém que ele quer que eu seja. Aí o outro é um inferno por isso. Porque ele não quer me deixar ser eu. Ele quer que eu seja o que ele quer que eu seja. Andei de moto sem passeio.
Então, Já andei de carro sem segurança. é isso aí. Esse é o sentido do ser. A volta à questão do ser vai ser analisada pelo Heidegger. Então, a gente precisa buscar uma existência inautêntica. A angústia é fundamental para isso. O que é angústia? Pronto. A angústia é um sentimento que nasce justamente da consciência, do momento que a gente percebe que a gente não se tornou quem a gente é, mas nós nos tornamos o que os outros queriam que nós fôssemos. Esse é o primeiro passo para você buscar ser você mesmo. E o que é ser você mesmo, segundo o Heidegger? É construir um projeto. Você buscar construir e efetivar, concretizar o seu próprio projeto de vida. E não pegar o projeto pronto que os outros já têm para a sua vida. E aí, como é que você vai construir o seu projeto de vida? A partir de quê? Para viver ou para transformar a sua existência autêntica em uma existência autêntica. Professor. Oi. Quem me chamou? Eu. Porque assim, você falou que eu não seguiria um modelo de vida que os outros estabeleceram para mim. Sim. Mas você vai romper com os projetos que os outros fizeram para você e vai buscar tentar descobrir quem você é para assim construir o seu projeto de vida em cima de quem você é. Mas duas coisas. E se, por exemplo, o primeiro caso, se eu construo meu projeto de vida, mas tipo, eu uso a opinião... Isso aí vai ser inevitável, né? Porque você não vai criar do nada. O ser humano não tem capacidade de criar. O que é criar? É fazer algo a partir do nada. Tudo que a gente faz é a partir de algo que já existe. Aí você vai compor o mosaico da sua existência. Você vai pegar uma coisa aqui, outra de lá. Mas você se identifica. Não aquilo que os outros imporam para você. Mas se caso eu construir casa com aquilo que me identifica e tal, e der o mesmo modelo de outra pessoa, eu ainda vou seria um... Mas aí vai dar um modelo de quem? Não sei, tipo... Uma pessoa do seu convívio? Não, que não seja do meu convívio. Aí isso não é do seu convívio, então você tá. Ela não teve influência nenhuma sobre a sua vida no sentido de determiná-lo. Igual os pais têm, igual o professor tem, igual o patrão tem, igual a namorada, o parceiro, o companheiro tem. Meu pai e minha mãe tem muita coisa. Você pode se transformar em alguém parecido com outra pessoa. Mas se aquela pessoa nunca passou pela sua vida, o projeto dela não se impôs sobre você. Não entendi. Eu poderia dizer que o primeiro ser humano foi a gente. Não sei, porque ele teve que lidar com a natureza, o mundo à sua volta, né? Teve que ser as condições que... E o ser humano é um ser... É igual a questão do ovo e da galinha. O primeiro homem ele nasceu de um pai e de uma mãe. Ele não nasceu do nada, como Adão lá. Ah, vai saber, mas você acredita nisso? Eles aqui não acreditam em evolução. Eles estão falando aqui de evolução. Quem Então, veio primeiro? Lúcia. O homem ou os pais dele? Os pais dele, lógico. Não tem como da galinha. Mas não tem como ser igual do ovo da galinha. Porque o primeiro homem ele seria um ser autêntico, porque ninguém falou, não, ele teve um pai e a mãe, ele não nasceu do nada. Até o Adão e Eva é complexo, É que eles vieram de Deus. É mais fácil responder a questão do ovo ou da galinha do que da questão do primeiro homem, né? Quem nasceu primeiro? O primeiro casal ou o primeiro homem? Um casal, pessoal. Não tem como nascer do primeiro homem. Não. Não tem como nascer do Então, mas e esse casal veio de quem? sei lá. O primeiro casal. E se eu falo que é o primeiro homem vem de Em quem? que momento o homem deixou de ser o primeiro? Homo sapiens, teve um processo, né? Teve o homem, você dá conta, Neandertal, homem Neandertal. Australopithecus, né? Mas e quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Segundo a teoria evolutiva, o ovo, né? Ah, entendi. A galinha surge bem lá na frente. É porque eles falam que Os dinossauros botavam o ovo, né? Então o ovo veio primeiro que a galinha. Agora, se você é cristão, você acredita que é a galinha.
Porque Deus criou os animais, não os ovos. Exatamente, aqui Essa mais é a justificativa da igreja. É tipo, a justificativa de quem vai na igreja é realmente essa. É tipo, é a galinha, porque. Mas até essa é contraditória, porque Deus fez o homem e a mulher, né? Adão e Eva. Eles tiveram 2 filhos homens. 3. 2. Caim e Abel. E 7. Caim matou Abel. Caim se fudeu e tá vivo até hoje. Ele viu e serviu. E aí o que aconteceu? O Abel que sobreviveu comeu a mãe, ou a mãe e o pai, Adão e Eva teve uma irmã, ele comeu a irmã e procriou. Todo jeito é incesto ali no começo. Não foi Nem só como não 3. ter ocorrido Não um foram só incesto. 3. Ocorreu um incesto. De alguma forma ocorreu um incesto. Tá oculto na Bíblia, mas ocorreu. A humanidade começa então de um crime. Somos todos uma família só. Somos todos primos. Somos todos descendentes de Noé. Está cheio de crime, até Deus comete crimes. Porque se você pensar, Maria, segundo estudos arqueológicos, Professor, quando somos ela todos engravida descendentes de Noé. Jesus, ela tinha por volta de 13, 14 anos de idade. Caraca. Então o Espírito Santo cometeu pedofilia. Engravidou uma menina. Somos todos descendentes de Noé. Vou só dizer uma coisa. Somos todos descendentes de Noé. Oi? José é o maior. José, qual José? José é o maior pai fumador de cigarro que tem. Qual que é o nome da esposa? Não é? Ô, Lucas. Não é. Ô, Lucas. O José é o maior Aí fumador de cigarro. continuando. Vamos lá. Professor. O próximo é o Sarto, né? Ô, Lucas. Quem foi o Sarto? José é o maior fumador de cigarro que tem, porque nem pai da criança ele era e foi embora. Sarto em francês, Ele nem pai da criança não era e foi embora. século XX. O Sarto, daqueles que são denominados existencialistas, que a gente viu, Camus, o Heidegger, o Sartre é o único que admite ser um existencialista mesmo. E ele é o principal representante do existencialismo. E qual que é ele? Oi? Quem foi Sartre? O que mais tem sobre Sartre? É Simone Salva. Não, mas o que é as perguntas sobre Sartre? Não, aqui, ó. O ser. Daí ele vai falar, vai fazer a mesma diferenciação do Heidegger entre ser e ente, mas para ele existem 2 tipos de ente. O ente em si e o ente para si. O ente em si é o ente cuja essência, cuja natureza determina a sua existência. Por exemplo, o leão é um animal carnívoro. Está na essência, na natureza dele. Isso vai determinar a existência dele. Ele vai comer só carne. Você não vai ver um leão vegano. Vai saber. Vegetariano. Você vê ser humano vegano. E por isso o menino foi brincar com o leão, enfiou o braço na jaula lá do leão, o leão foi comer o braço dele. Está na essência Justo, dele. bem justo. O Leão olhou e falou comida. Já o ente para si é um ente José cuja falou. existência, José, ou como- seja, suas escolhas determinarão a sua essência. Come bolo. Então o ente para si é o ser humano. Por quê? É a minha existência, as minhas escolhas que vai determinar a minha essência, quem eu serei. O ser humano é o único ser da natureza que é um ente para si. Porque é a existência dele que determina a essência, quem ele será. Então eu posso ter nascido com algumas características da natureza. Por exemplo, nasci do sexo masculino. Ou seja, com um órgão sexual masculino. Mas eu posso escolher, a minha existência vai definir o que eu vou fazer com esse órgão sexual. Se eu vou usar ele para procriar,
Se eu vou usar ele e não querendo procriar, né? Tomando algum remédio, se eu quiser fazer, como é que chama? Vasectomia, eu posso não ter filhos. Eu posso escolher fazer nada com esse órgão. Eu posso usar inclusive um outro órgão que não é naturalmente dotado para aquilo, eu posso usar ele. É o que o Levi Fidelix disse, né? O órgão excretor não é órgão reprodutor. Isso é uma visão essencialista. O ser humano não é essencialista. O ser humano não funciona conforme a natureza. Não é porque o ânus foi feito para sair que o ser humano vai usar só para sair. Ele pode usar qualquer parte do corpo dele, da sua natureza, da forma como ele bem entender. Porque a nossa existência é quem vai determinar a nossa essência. Porque o ser humano é livre. Não é a natureza que determina quem eu serei. E com isso a gente tem a construção de X-vídeos. Não é porque meu pai é caminhoneiro que eu vou ser um caminhoneiro. Filho de peixe, peixinho é na natureza. Mas o ser humano é assim. Não é porque minha mãe é contadora que eu vou me tornar um contador? Não é porque minha mãe é advogada, é porque... São as minhas escolhas que me definirão quem eu serei. Não são os caracteres biológicos que determinarão quem eu serei. Isso é diferente da visão de Aristóteles. Lá na Antiguidade, Aristóteles dizia o seguinte: que o ser humano tem uma essência e a sua vida nada mais é do que... a sua existência nada mais é do que cumprir a sua essência. Então, se você nasceu com um órgão sexual masculino, você nasceu para reproduzir, para usá-lo com um órgão sexual feminino e assim procriar. O Sartre vai dizer que não necessariamente, porque o ser humano não é a essência da natureza que vai determinar quem ele será a sua existência, serão suas escolhas quem vai determinar a sua essência, quem ele é. Então são as nossas escolhas que fazem quem nós somos. Você é as suas escolhas. Suas escolhas é que te definem. Então, ele vai dizer que o ser humano, quando ele nasce, o ser humano não é nada. Por isso a obra principal dele chama Ser do Nada. O ser humano, quando ele nasce, não é nada. Nós seremos aquilo que nós fizemos a partir das nossas escolhas. São as nossas escolhas quem nos definirão. E é por isso que ele fala, ele não concorda com o conceito de natureza humana, porque o ser humano não tem natureza. O ser humano não tem uma essência. Ele não nasce pronto. Serão as nossas escolhas quem nos definirão. Por isso ele fala de condição humana. Condição humana é aquilo que nós construímos a partir das nossas escolhas. Por isso que muita gente fala, a sua natureza, é sobre a questão da homossexualidade, né? É uma escolha. A gente fala que não é uma escolha, é uma condição. Aí entra uma questão contraditória aí, do movimento LGBT. É natureza ou é escolha? Eu acho que é natureza. Será que é biológico? Ou será que é uma escolha? Pode ser escolha também. Por que pode ser escolha? Como é que Entre os gregos, por exemplo, quase 90% da população masculina praticava a homossexualidade. Era natureza? Sim, tem questões biológicas, mas tem também culturais, tem questões de escolha. Eu lembro quando eu estava na faculdade, um amigo meu, né, que namorava com a menina, os dois eram na mesma sala, faziam filosofia comigo, e eles resolveram, por causa da filosofia, abriram a cabeça, né? E aí, eles decidiram ter um relacionamento aberto. Ele podia pegar quem quisesse, ela podia pegar quem quisesse. E nesse relacionamento aberto, ele começou a questionar a própria heterossexualidade. Porque ele começou a pensar a heterossexualidade como uma construção cultural. E aí ele queria desconstruir isso. Falou, peraí, quem definiu que eu seria hétero? Então eu vou tentar. E ele começou a tentar. Pegar homens, né? Engraçado. Eu tenho, não sei quem uma vez disse, tem um pensador que diz o seguinte: quando você encontra uma pessoa de mente muito aberta, pode procurar lá dentro, você não vai encontrar nada, né? Então, zoando as pessoas que têm mente aberta porque fazem esse tipo de coisa.
Porque dá margem para a pessoa, às vezes, ir contra a sua própria... Aí não sei se é natureza também. Não dá para saber. Eu não consigo identificar se eu sou natureza ou se foi por escolha, ou se foi por cultura. Eu sei que eu não sinto atração por pessoas do mesmo sexo. Mas, não duvido que se alguém do mesmo sexo começar a me relar, pode ser que o trem suba, né? Coisas que... Não queria falar, professor, mas eu não queria falar não. Deu horário? Deu. 5 minutos. Passou já, credo? Então por hoje é isso aí, galera.